Boa noite, então, amigos, internautas. É com muita alegria, com muita satisfação, com muita honra que mais uma noite de segunda-feira estamos aqui para juntos darmos continuidade ao nosso estudo do livro dos Espíritos. E hoje, com uma satisfação maior ainda, com o retorno da nossa irmã Célia ao nosso estudo. Então, estamos em festa aqui no nosso estúdio, fazendo essa gravação com muito prazer, com o retorno da nossa irmã, que vai dar continuidade conosco ao nosso estudo do Livro dos Espíritos. Lembrando sempre que os nossos estudos ficam gravados na nossa página do MAP_oficial, assim como no YouTube. Não deixem de ir lá nas nossas páginas e curtirem para que vocês possam receber as comunicações dos nossos novos programas. Falamos ainda também sempre que todos aqueles que estão acompanhando conosco esse estudo, que tenham um livro. E se tiverem dificuldade em consegui-lo devido à pandemia, muitas casas, livrarias fechadas, a nossa casa, o MAP, tem o livro. Pediria que vocês entrassem em contato para adquiri-los aqui na nossa sede, na Estrada do Pau-Ferro 255, não é isso? Não, 325. 325, aqui na Estrada do Pau-Ferro, em Jacarepaguá. Vamos então dar continuidade ao nosso estudo, pedindo à nossa irmã Célia que faça a nossa prece de abertura, para que a gente possa então dar continuidade às nossas questões. É um prazer grande, né, estar aqui de volta. Como o Nivaldo falou, dar continuidade ao estudo, assim eu pretendo. Se Deus quiser, essa espiritualidade amiga vai me ajudar a poder continuar esse trabalho. Então vamos elevar nossos pensamentos, vamos agradecer a Deus, nosso Pai, a todos esses amigos espirituais que nos assistem, na certeza de que nós nunca estamos sozinhos, na certeza do que esse livro, o Livro dos Espíritos, nos ensina, nos diz, que eles estão ao nosso lado, nos intuindo, nos mostrando o caminho, e a decisão de seguir cabe a cada um de nós. Pedimos a esses irmãos que nos fortaleça nessa nossa busca de aprimoramento, nessa nossa busca de melhora moral, de melhora espiritual, para que possamos, quando regressarmos à pátria espiritual, chegarmos um pouquinho mais rico do que aqui chegamos. Que o nosso Mestre, que o nosso Pai, acima de tudo, esteja com as suas mãos estendidas, nos apoiando, nos fortificando, nos intuindo, nos esclarecendo em mais esse estudo. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, só mais uma vez, Célia, nós vamos pedir depois ao nosso companheiro Celso que coloque o endereço e o nosso telefone para facilitar todos aqueles que queiram adquirir o Livro dos Espíritos. E, além disso, também seria aconselhável, que nós temos na nossa casa o estudo do Livro dos Médiuns, da Gênesis, também temos na nossa livraria, né? Então, facilitar todos aqueles que estão acompanhando os nossos estudos. Bom, só mais uma coisinha, Nivaldo. Em todos os livros da codificação, as palavras elas vão variar de edição para edição, mas o conteúdo é sempre o mesmo. É sempre o mesmo. Então, eu comprei errado. Não comprou errado, não. Dá uma olhada no sentido. Há uma pequena variação de palavras dependendo do tradutor, né? Mas o significado, o sentido é exatamente o mesmo, sempre o mesmo. Então, Célia, vamos dar continuidade ao nosso estudo. Nós paramos no nosso último encontro, que ainda estamos na escala espírita, né? Nós falamos naquelas 3 ordens, só aqui fazendo um breve relato, mostrando mais uma vez para vocês a nossa tabelinha que vai facilitar o nosso entendimento. Então aqui nós temos as 3 ordens,
terceira, a segunda e a primeira. Nós já falamos de cada uma delas. Vamos hoje fazer um encerramento falando da primeira ordem dos espíritos puros. Então, eu vou ler aqui a questão 112, para que a gente possa, então, dar início a essa última parte da escala espírita. Então, na questão 112, onde falamos da primeira ordem espíritos puros, temos as características gerais desses espíritos. E eles dizem assim para nós: nenhuma influência da matéria, superioridade intelectual e moral absoluta com relação aos espíritos desta ordem. Então, esses espíritos que fazem parte dessa primeira ordem, eles já têm uma superioridade intelectual e moral absoluta. Né, Célia? Já não tem mais nenhuma influência da matéria, porque nós tínhamos visto que da terceira e da segunda ordem, gradativamente esse desprendimento da matéria ia se dando. E nesta primeira ordem a gente já percebe que já não há mais influência nenhuma. Voltando ali atrás, na segunda ordem, Kardec nos diz, né, predominância do espírito sobre a matéria. Sobre a matéria. E aqui já é predominância total. Não tem mais influência nenhuma da matéria. Isso que nos preocupa, minha casa, meu carro, já para eles não existe mais. A minha conta já bancária não existe mais para eles, né? Já não tem mais essa preocupação. Isso é efêmero. Isso, né? É totalmente efêmero para eles, né? Então, a 113? 113. Primeira classe única. Nas outras nós tínhamos porque nós vimos as características gerais. Essa aqui é só classe única. É só uma. Então, esses espíritos puros, eles percorreram todos os graus da escala e se despojaram de todas as impurezas da matéria. Orgulho, vaidade, egoísmo, ganância, nada disso. Nada disso eles possuem já mais. Já tem mais importância para eles. Né? Tendo alcançado a soma de perfeição de que é suscetível a criatura, não tem que sofrer mais provas nem expiações. Não estando mais sujeitos à reencarnação em corpos perecíveis, realizam a vida eterna no seio de Deus. Então, eles se purificaram de tudo. Já percorreram todas a escala, já tiveram todo aquele aprendizado que a gente ainda está aqui no caminho. É a mesma coisa, né, Nivaldo, de um aluno que entra... a alfabetização. Isso. E vai lá gradativamente. Quando ele chega no último ano do ensino médio, ele acabou. Teoricamente, ele sabe tudo, ele já adquiriu todos aqueles conhecimentos, então ele tem que ir adiante. Tem que continuar. Né? Gozam de inalterável felicidade, porque não estão sujeitos nem às necessidades, nem às vicissitudes da vida material. Essa felicidade, porém, não é a de uma ociosidade monótona, vivida em perpétua contemplação. Aí a gente pensa naqueles anjos, né? De asa, voando, tocando harpa. Todos trabalham ainda. Então, e aqui tem duas coisas importantes, né, Célia? Gozam de uma felicidade inalterável. É porque a gente, na nossa condição, ainda colocamos condições para sermos felizes. Nós só nos sentimos felizes se tivermos aquele objeto do nosso desejo, se conseguirmos determinadas coisas nas nossas vidas. Ou seja, nós colocamos condições materiais nas nossas felicidades. E esses espíritos, eles já estão totalmente desprovidos dessa necessidade da matéria para serem felizes.
A felicidade, para eles, é um estado permanente. Permanente. A nossa felicidade, ela é condicionada a alguma coisa. Alguma coisa. Sempre a gente coloca assim, né? É. Olha, Tô triste, vou passear no shopping. Seria tão feliz se eu tivesse aquele último modelo daquele determinado objeto, né? E para eles isso já não importa mais. E uma outra coisa aqui importante, né, Célia, é que eles não vivem absolutamente na ociosidade. Não vivem. Porque a gente imagina que, muitas das vezes, nos vemos, já falamos isso aqui, né? A gente imagina Deus sentado numa cadeira de balanço, num trono, observando a humanidade. Não. Deus, assim como todos os espíritos, como nós, temos que trabalhar. E todos eles trabalham em prol do bem, em prol da humanidade. Não há ociosidade no mundo espiritual. Pelo contrário, muito trabalho. Muito mais do que aqui. A alegria deles, a felicidade deles, quando eles conseguem nos ajudar, e eles conseguem isso quando a gente ouve, quando a gente segue, né, os conselhos que nos são intuídos, a alegria, a felicidade deles é imensa. Em ajudar. Né? Em ajudar. Em trabalhar para nos ajudar. E a gente encarnado. Se eu tento te ajudar, eu vou encontrar tantos obstáculos que você vai colocar. Imagina eles. Então, porém, não é uma ociosidade monótona vivida em perpétua contemplação. Eles são os mensageiros e os ministros de Deus, cujas ordens executam para a manutenção da harmonia universal, né? E olha o trabalho deles, a harmonia de todo o universo, e aí a gente vai pensar em universo, né, Nivaldo? No nosso pensamento pequenininho, a gente vai pensar no nosso orbe, né? Mas não, ele está falando no universo, na harmonia e no equilíbrio do universo. Nós temos que alargar esse nosso pensamento, né? E pensarmos porque é no muito universo. mais abrangente do que o nosso pensamento alcança. Comandam todos os espíritos que lhes são inferiores. Ajudam-nos a se aperfeiçoarem e designam suas missões. Assistir os homens nas suas aflições, estimulá-los ao bem ou à expiação das faltas que os mantém distanciados da suprema felicidade, é para eles ocupação agradabilíssima. Então, esse é o trabalho deles, né? Nos assistir em todos os sentidos. E você veja que eles relatam que eles sentem prazer em trabalhar, em ajudar. É um estado moral. É mais do que prazer, Nivaldo, é agradabilíssimo. Né? Esse estado de poder nos ajudar. Uma outra coisa aqui importante, né, Célia? Nós, quando oramos, entramos em prece a Deus, é evidente que são esses espíritos que Deus, os ministros de Deus, que são determinados para que venham ao nosso socorro, venham a interceder junto a nós. Né? Vamos continuar. Vamos continuar. São designados, às vezes, pelos nomes de anjos, arcanjos ou serafins. Mais uma vez, a gente precisa lembrar que os espíritos, eles nos dizem que a maneira como a gente se refere, né, anjo, arcanjo, serafins, o nome que a gente dá não é o importante. Não é importante para eles. Não tem importância nenhuma. Importante é o que sai daqui de dentro, né? O que a nossa intenção, o nosso sentimento que a gente coloca nessas vibrações. Os homens podem comunicar-se com eles, mas bem presunçoso seria quem pretendesse tê-los constantemente às suas ordens.
Então, todos nós somos presunçosos, porque o que a gente quer é isso. É uma babá, uma seta. Alguém, né, que resolva nossos problemas, todos, né, os nossos problemas. E não é assim. Esses espíritos superiores, o que esse texto nos diz, que esses espíritos superiores, eles não têm tempo para perder com reuniões, com chamados supérfluos. Né? Eles não têm esse tempo que normalmente nós ainda desperdiçamos com inutilidades. Nós podemos, como eles dizem aqui, os homens podem entrar em comunicação com eles, mas seria muito presunçoso aquele que pretendesse ter constantemente as suas ordens. Eles têm muito trabalho a ser feito. Então, para isso é que eles têm os outros espíritos que vão estar mais próximos, muitas das vezes, a nós, para fazer esse trabalho de estar nos auxiliando no sentido de nos intuirmos, nos inspirarmos, porque o verdadeiro trabalho, quem tem que fazer somos nós. Somos nós. Eles não estão ao nosso dispor. Eu quero isso, eu quero aquilo, por que não me impediu de fazer isso, por que não me impediu de fazer aquilo. A decisão, a intuição nos é dada. Com certeza. A decisão é nossa. E eles vão respeitar, mesmo sabendo que ali na frente a gente vai se esborrachar. Com certeza. Mas nós decidimos seguir. Então, com esse fechamento agora da primeira ordem, a gente encerra o que nós começamos na pergunta de número 100, falando sobre escala espírita. Então, mais uma vez, a gente apresenta aqui a nossa tabelinha, que vai fazer esse resumo, vai facilitar bastante para que a gente possa ter esse entendimento dessas 3 escalas. E nós vamos agora, a partir de agora, mudar, sairmos dessa escala espírita e vamos para um outro subtítulo, que é a progressão dos espíritos. Progressão dos espíritos. Na pergunta 114, Kardec pergunta assim aos espíritos: os espíritos são bons ou maus por sua natureza, ou são os próprios espíritos que se melhoram? Resposta dos espíritos: os próprios espíritos que se melhoram. Melhorando-se, passam de uma ordem inferior para uma ordem superior. Então, Kardec pergunta se esse melhoramento depende dos espíritos. Claro que nós sabemos que depende deles, e eles respondem exatamente isso. São os próprios espíritos que vão ter que buscar esse seu melhoramento. E no momento em que, na medida em que eles se melhoram, eles vão melhorando a sua classificação nessa escala espírita. E essa melhora, né, Nivaldo, a gente tem que lembrar que é sempre moral. Sempre moral. Essa melhora é o despojamento que cada um de nós temos que fazer em nós mesmos para eliminar esse orgulho, essa vaidade, esse egoísmo, essa ganância. Exatamente, né, Célia? Voltando lá à nossa tabela, o que a gente percebe da terceira ordem para a primeira? Exatamente. A gente percebe que os espíritos, no momento em que a gente vai deixando de termos essa convicção, né, essa necessidade das coisas materiais, nós vamos nos melhorando. Né? Então, é o que você está dizendo. Precisamos fazer uma evolução, mas uma evolução moral. E aqui tem uma outra... Quando Kardec pergunta assim, os espíritos são bons ou maus por natureza ninguém é mau. Porque se a gente for pensar na nossa criação, nós fomos criados com o amor e para o amor. Exatamente. Né? Então, a nossa natureza espiritual, ela é boa. É sempre. Porque foi nosso pai que criou isso. E ele não ia criar uma natureza ruim, né? O que ele faz é perfeito. Já foi respondido para nós aqui no Livro dos Espíritos que os espíritos foram criados simples e ignorantes. Né? Todos. Simples e ignorantes no sentido, a gente diz sempre, né? No sentido do conhecimento, do desconhecer. Né? E aí, todos os espíritos, todos, Jesus Cristo foi criado simples e ignorante? Sim.
Maria Santíssima foi criada assim? Sim. Todos. A maneira como, o percurso que eles fizeram é diferente do nosso. Né? Perfeitamente. A questão 115. Né? Entre os espíritos, alguns foram criados bons e outros maus. Tem a ver com a pergunta anterior, Kardec, né? como a gente sempre fala, né? Ele vai sempre esgotando o assunto. E ele pergunta mais uma vez se, dentre os espíritos, tiveram aqueles que foram criados bons e outros mal? A gente tem a mania de brincar, Nivaldo. Isso aqui foi um carregado que, né? Mas não é. Toda a criação sai da mão do nosso Pai. De Deus. Né? Ele é encarregado, ele faz isso tudo. E aí, quando Kardec, mais uma vez, ele pergunta, né? Se foi criado espíritos bons e espíritos ruins, maus? Não, né? Não, claro. Com certeza. E a resposta dos espíritos, né, Célia? Deus criou todos os espíritos, simples e ignorantes, isto é, sem saber. A cada um deu uma missão, com o fim de esclarecê-los e de fazê-los chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si. E aí o Evangelho diz, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então a gente sempre faz essa comparação, né, Célia, com esse espírito criado simples e ignorante, com aquela criança que entrou na alfabetização. Né? E aí a toda aquela turma vai ser dado a mesma informação. A mesma informação, isso mesmo. Uns a gente sabe que vai ter um aproveitamento melhor que o outro. Vai captar rapidinho. Vai captar mais rápido, é aquela pessoa mais dócil, é aquele que quer se esforçar em aprender, que vai fazer o trabalho de casa, que vai estudar. Mas a gente sabe que vão ter aqueles que exatamente ainda não querem. Não vão fazer o trabalho de casa, não vão estudar, não vão. E evidentemente que, embora o conhecimento seja dado por igual a todos, uns vão se destacar, uns vão aproveitar mais que os outros. Exatamente o que vai acontecer nesse desnível que vai acontecer. Todos foram criados iguais, mas uns vão conseguir partir na frente. Para eles, a felicidade eterna e sem mescla consiste nessa perfeição. Os espíritos adquirem esses conhecimentos passando pelas provas que Deus lhes impõe. Uns aceitam essas provas com submissão e chegam mais depressa à meta que lhes foi determinada. Outros só a suportam murmurando. E assim, por culpa sua, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. É o que Nivaldo acabou de falar. Eu costumo dizer, Nivaldo, se a gente quiser ir daqui à praia, a gente pode pegar a linha amarela, seguir, tá na praia. Mas eu também posso subir a Grajaú, Jacarepaguá, eu posso ir ao centro da cidade, Pau da Boa Vista, e vou chegar lá. Ou seja, os obstáculos que eu vou ter que superar para poder chegar no mesmo destino vão ser imensos. Então depende de cada um de nós. E o importante, né, Célia, é que essa decisão de tomar esse caminho mais longo foi sua. Foi minha. Né? Mas o importante também é que você vai chegar. Vai demorar um pouco mais, mas vai chegar. Tá? Todos nós chegaremos a essa meta. É como Kardec diz aqui, meta. E uma outra coisa que me chama a atenção aqui, né, Célia, é que os espíritos adquirem esse conhecimento passando pelas provas que Deus lhes impõe. Muitas das vezes nós achamos que as nossas dificuldades, que as nossas provas
são simplesmente para nos atrasar. Mas, na verdade, nós temos que tirar daí esses entendimentos, essas compreensões, porque quando nós somos obrigados a estudarmos para fazer uma prova que vamos ter no nosso colégio, voltando sempre à nossa correlação, com certeza nós vamos adquirir um conhecimento maior. Se não tivéssemos que ter a prova, provavelmente nós não iríamos estudar. Então essas provas que a vida nos impõe, que a vida nos coloca, é para nos tornarmos mais fortes. É para fazer com que a gente adquira no nosso registro espiritual aquele conhecimento, mesmo que seja uma dor. Mesmo que seja uma dificuldade qualquer, mas vamos registrar no nosso espírito aquela sensação. E é só assim que nós vamos ter essa possibilidade. E ali, quando ele diz, Nivaldo, que Deus lhes impõe. Lá no início, nós fomos criados simples e ignorantes. Ignorantes, como os espíritos falam em relação ao saber. E lá no início, nos nossos primeiros passos, nós começamos a usar o nosso livre-arbítrio. Correto. Ou tropeçando mais, ou não tropeçando. E se tropeçamos mais, a gente vai cair numa lei de Deus. Perfeito. Que é ação e reação. Então, essa imposição aqui de Deus é simplesmente o cumprimento de uma lei. Né? Para nós, né, Célia, é sempre oferecido vários caminhos. E a gente vai optar. Qual o caminho seguir? Como você deu um exemplo. Eu posso chegar num determinado local, indo por aqui, ou dando uma volta. Quem vai determinar esse caminho somos nós. Essa pergunta 115, Célia, ela tem um item A. Eu vou ler aqui, então. O item A diz assim: conforme dizeis, os espíritos em sua origem se assemelhariam a crianças. Olha a correlação, né? Conforme dizeis, os espíritos em sua origem se assemelhariam a crianças, ignorantes e sem experiência, adquirindo, porém, pouco a pouco, os conhecimentos que lhes faltam ao percorrerem as diferentes fases da vida. É isso. É essa correlação que Kardec está perguntando para eles. E eles dizem assim: sim, a comparação é correta. A criança rebelde permanece ignorante e imperfeita. Aproveita mais ou menos conforme sua docilidade. Mas a vida do homem tem um termo e a dos espíritos estende-se ao infinito. Então, quanto mais dócil, quanto mais cordato você seja, interessado, né? Em aceitar, ter boa vontade, em querer aprender, executar o que a vida te coloca, com mais docilidade, com mais facilidade você vai passar pelas dificuldades. Se você é aquela pessoa rebelde, que não aceita nada, que não concorda, que não faz, que não colabora, a gente sabe que em todos os aspectos a vida vai fazer com que a gente passe por mais dificuldades. Vai ser mais penoso para nós passarmos pelas nossas dificuldades, né? E aqui os espíritos dizem também que a nossa vida, a vida do homem, tem um termo. A gente vai ser teimoso, a gente vai ter má vontade a vida inteira. Mas vai chegar a morte e vai, né? Agora, a vida espiritual não. Essa é, como ele diz aqui, se estende ao infinito. Então, mais cedo ou mais tarde, nosso Pai sabe que nós vamos ceder. Vamos ter que chegar lá. Né? Vai ceder. Ou pelo amor ou pela dor, mas a gente chega. A 116. Há espíritos que permanecerão para sempre nas ordens inferiores. Quer dizer, é aquele espírito que não vai conseguir evoluir nunca. Ele alcançou o primeiro degrau e dali ele não sai, dali ninguém tira ele. Kardec pergunta isso, né? Kardec está perguntando. E eles nos respondem? E os espíritos nos respondem: não. Todos se tornarão perfeitos. Aí dentro da nossa
pequenez de pensamento, a gente fala assim, mas fulano não vai nunca. Não, esse que eu conheço, mas vai. Que todos são os espíritos que respondem a Kardec. Não, todos se tornarão perfeitos. Eles mudam de ordem, mas isso demora. Porque, como já dissemos de outra vez, um pai justo e misericordioso não pode banir eternamente seus filhos. Pretenderias que Deus, tão grande, tão bom, tão justo, fosse pior do que vós mesmos? Perfeito isso aqui, né? Perfeito isso aí. O nosso filho, por mais extravagância, por mais falta que ele tenha cometido, a gente está propenso a perdoar. Sempre. A gente está sempre propenso a receber de braços abertos. E dar uma nova oportunidade para que ele ressignifique e aprenda aquela lição, né, Célia? Se nós fazemos isso, imagina nosso pai maior, né? Até porque ele sabe a essência do que ele fez cada um de nós. Nós não somos aquilo que estamos demonstrando agora. Ele sabe lá dentro da gente, ele sabe o nosso... A essência, né? A nossa essência que é divina. Foi ele que fez. E aí, Célia, voltando mais uma vez, esse trajeto, esse tempo, vai depender de cada um de nós, do caminho que esse espírito vai tomar. Mas o final, chegar lá à praia, todos chegaremos. E aí, a gente tem algumas passagens no Evangelho, né, que Jesus caracterizou muito bem isso. Ele nos disse numa passagem evangélica que nenhuma ovelha seria perdida no reino do Pai. Então, todos aqueles que a gente hoje possa imaginar que vai ter muita dificuldade, mesmo esse, terá a chance, a oportunidade de percorrer e chegar. Aí é como os espíritos também respondem aqui. Vai demorar. Vai demorar. Porque se a gente for parar para pensar na gente, em cada um de nós, quantas encarnações nós já tivemos? Certeza. Sabemos que centenas, ou talvez milhares de encarnações para estarmos hoje aqui. Hoje pegando esse livro, tentando entender a nossa essência espiritual. Quantas vezes nós já renegamos isso? É verdade. E estamos tendo hoje a oportunidade de estarmos aqui. Como já tivemos também anteriormente e não ligamos. E não ligamos. Hoje a nossa atenção já está um pouquinho voltada para isso. A questão 117. Depende dos espíritos a aceleração de seu progresso para a perfeição? Depende dos espíritos? E eles nos respondem: certamente, eles o conseguem com maior ou menor rapidez, conforme seu desejo e a sua submissão à vontade de Deus. Uma criança dócil não se instrui mais depressa do que a outra teimosa? Voltando eles a nos fazer essa correlação. Essa progressão, essa aceleração da progressão vai depender de nós. Não haverá ninguém que possa fazer aquilo que cabe a nós, a nossa evolução. Por mais que eu possa amar os meus filhos, eu não posso, por ele, fazer nada para que eles possam evoluir moralmente, espiritualmente. Isso depende de cada um deles. É o que eles nos respondem. Essa comparação, que já não é a primeira vez que ele fala da criança, né, da criança dócil, a criança rebelde, é porque a criança, o ser material, né, criança, porque às vezes aquele ser material é um espírito muito antigo, né? Muito antigo, né? Mas a criança, ela é ingênua. Ela está ali apta a receber ou a repelir, né, esses ensinamentos. Então é por isso que ele diz: a criança dócil, aquela que tem a atenção, a boa vontade de aprender, ela vai aprender muito mais rápido do que aquela rebelde. Perfeitamente. Né? E quando ele diz
nós vamos apressar o nosso desenvolvimento conforme o desejo e a submissão à vontade do Pai. Como é que a gente... a submissão, então, eu tenho que balançar a cabeça para tudo? Não é isso, é seguir as leis divinas. Eu acho que é entender, né, Célia? Compreender, né? Porque a nossa... é difícil de fazer, mas é simples de entender. Porque eu não quero sofrer, então por que eu vou fazer meu irmão sofrer? Exatamente. Né? Eu não quero agredir, eu não quero ser agredida, então por que eu vou agredir meu irmão? Então, obedecer às leis divinas, essa submissão às leis divinas, é o que vai fazer. É a essência para que a gente possa achar esse caminho que vai nos levar com mais docilidade. Com mais facilidade, né? Vamos, mas aí, Nivaldo, vamos deixar de ter desavenças, aborrecimentos, percalços? Não, vamos ter. Mas vamos estar mais fortalecidos porque a gente tem isso vivo dentro desse entendimento. Esse entendimento. Questão 118. Os espíritos podem degenerar? Ou seja, adquirir um ponto e aí degenerou? Piorou na sua classificação na tabela? E eles respondem para nós, não. À medida que avançam, compreendem o que o afastava da perfeição. Quando o espírito termina uma prova, fica com o conhecimento adquirido e não o esquece. Pode permanecer estacionário, mas não retrograda. Então, uma vez que a gente aprende determinadas coisas nas nossas vidas, a gente sabe disso. A gente não vai mais voltar atrás. A gente não vai deixar de aprender. Eu aprendi quanto é 2 mais 2. Eu não vou esquecer isso nunca mais. Nunca mais. Né? Então, não há como o espírito voltar, retrograr, né? No que ele já aprendeu, nas emoções, nas sensações, nas suas experiências físicas e emocionais que ele já teve. Ele não vai mais voltar. Então, ele pode até, como eles nos dizem, ficar estacionário, mas desaprender, isso nunca acontece. Até porque se desaprendesse, quando nós chegaremos a espíritos puros? Nunca. Espíritos superiores? Nunca. E aqui, eles dizem... Cadê a 117, né? 118. Nós já estamos na 118. A gente, por exemplo, lê. A gente aprende a ler. Mesmo que você não queira, você olha para uma coisa, não você esquece. lê. É o que eles nos dizem. É inato. É inato. Adquirir aquele conhecimento, você não perde mais. Você não adianta você virar e falar assim para você, eu agora não sei mais ler. Não adianta, porque você bateu os olhos e você lê. Olha só que ele reforça. Quando o espírito termina uma prova, fica com o conhecimento adquirido e não esquece. Não esquece mais. Não esquece. Né? Aquela sensação, né? Vamos aqui, aquela sensação de uma dor, a gente não esquece, a gente sabe disso. Aquele que nunca teve aquela dor talvez até não saiba, mas aquele que já passou, ele não esquece mais. Então, são esses conhecimentos adquiridos pelo espírito. E aí, degenerar seria, enxugar gelo. Com certeza. Né? Você aprende e desaprende, você aprende e desaprende. E esses conhecimentos que que os espíritos, que a espiritualidade vem nos dizer, eles são conhecimentos eternos. Né? Não tem como a gente, numa outra encarnação... São conhecimentos cumulativos, né? Que o espírito vai adquirir. Eu posso, numa outra encarnação, permanecer dessa maneira que eu sou agora. Né? Mas nunca eu vou voltar ao que eu era há 50 anos atrás. Não vou. Dá tempo para 119? 119, sim, vamos ler. 119. Deus não poderia isentar os espíritos das provas que devem sofrer para chegarem à primeira ordem? Então Kardec pergunta:
Deus não poderia isentar os espíritos das provas que devem sofrer para chegarem à primeira ordem. Célia, Espíritos puros, né? Só para a gente poder fazer um comparativo. Nós vamos... Kardec está perguntando assim, eu posso pegar aquela criança que está lá sendo alfabetizada e já colocar ela aqui para fazer um curso superior? Fazer com que ela não precise passar por todas essas etapas? É possível isso? Usando esse teu exemplo, a gente pega uma criança e dá a ela um diploma de doutor. Sim. E coloca ela dentro de um centro cirúrgico. Seria você isentá-la de todas essas etapas da vida. É possível isso? Né? E o que eles nos respondem? Se eles, os espíritos respondendo, né? Se eles tivessem sido criados perfeitos, não teriam méritos para desfrutar das benesses dessa perfeição. Ou seja, a perfeição é alcançada pelo esforço de cada um. De cada um. Onde estaria o mérito sem luta? Ademais, a desigualdade que existe entre eles é necessária às suas personalidades. E depois, as missões que eles cumprem nos diferentes graus da escala estão nos desígnios da providência para a harmonia do universo. Aí tem uma nota de Kardec, Evaldo, que eu não sei se vai dar tempo. Vamos ler. Nem que a gente volte, né, semana que vem, na 119. Aí Kardec nos explica. Considerando-se que na vida social todos os homens podem chegar às mais altas funções, seria o caso de perguntar-se por que o soberano de um país não faz de cada um de seus soldados um general. Exatamente, é uma boa reflexão, né? Você pegar o soldado, agora você vai ser general. Está isento de todas as etapas que ele teria que percorrer na vida, né? Porque todos os empregados subalternos não são superiores. Porque todos os alunos não são mestres. Ora, entre a vida social e a espiritual há esta diferença. A primeira é limitada e nem sempre permite que se suba todos os degraus, enquanto a segunda é indefinida e deixa a cada um a possibilidade de se elevar ao grau supremo. Então a diferença é exatamente essa, a nossa vida, até porque é preciso que tenha essa hierarquia, né? Essa disciplina. É necessário, é né? necessário para o nosso próprio crescimento. Porque se nós não tivermos essa oportunidade de passarmos por todas essas dificuldades de aprendizado, nós vamos chegar lá no final sem essa bagagem necessária para desfrutarmos do que a gente, na verdade, está aspirando. E essa subida na escala, por esses exemplos que ele usou aqui, né, durante a nossa existência corporal, não daria para subir todos esses degraus, né? Agora, na nossa vida espiritual, a gente tem a eternidade para alcançar essa perfeição. E mais uma vez, né, eu acho que é no Evangelho que diz, nosso Pai não tem pressa. Não temos pressa. Ele não tem pressa. Então, meus irmãos, estamos chegando mais uma vez ao final do nosso estudo. Vamos então, mais uma vez, chamar a todos vocês para que participem conosco desse maravilhoso estudo do Livro dos Espíritos, esse que foi o primeiro livro que Allan Kardec nos trouxe da codificação, que Jesus havia nos prometido. Esses estudos estão todos na nossa página do MAP_oficial e no YouTube, para que vocês possam, aqueles que estejam chegando pela primeira vez e queiram ter acesso aos estudos anteriores. Vamos então fazer a nossa prece de encerramento,
agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus, a Maria Santíssima e a toda essa equipe dos espíritos que estão a nos comandar, a nos intuir, a nos inspirar, pedindo e agradecendo para que a nossa semana seja repleta de muita paz, muita tranquilidade, muito amor, e que a gente possa seguir esses ensinamentos nas nossas vidas com os nossos irmãos de caminhadas. Que Jesus nos abençoe e nos proteja sempre. Paz e bem, paz e luz, paz, muita paz.